Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Fernanda, esse é o canal Vida e Perfumes com Fernanda Almada e hoje eu vim gravar para vocês um vídeo sobre a vida, não é sobre os perfumes, e durante o vídeo eu vou explicando. Vamos lá? Gente, como eu disse pra vocês, esse vai ser um vídeo falando sobre a vida, né? Um pouco sobre a minha experiência com a deficiência visual, com a artrite psoriásica e a fibromialgia. Eu tenho inscritos no canal que se inscreveram por esse motivo, então é um compromisso que eu tenho também com os inscritos, né? Eu quero sempre cumprir, né, com esses compromissos, com as pessoas que acreditaram no que eu propus, né, para o canal, que desde o começo não foi só falar sobre os perfumes, foi falar um pouco sobre a vida também. E hoje eu quero usar um pouco da minha experiência, né, para poder falar um pouco, e de certa forma acaba sendo um desabafo, né, assim, para mim. E eu sei que tem muitas pessoas que não vão ouvir, mas se as pessoas que se sentem, né, eu tá fugindo a palavra hoje, que sentem necessidade de ouvir vídeos assim, né, para se identificar, se sentem identificadas com a minha história, com as minhas experiências, né, que se ajudar uma pessoa, para mim já tá bom, né? Eu acredito que esse vídeo possa chegar em alguma pessoa que possa ajudar, né? Então, por isso eu peço para você já inscrever no canal, quem não for inscrito, que tem vídeos falando sobre a vida e tem vídeos falando sobre perfumes, tá? A maioria tem sido sobre perfumes, porque é o nicho que o canal, assim, a proposta maior do canal. Mas eu sempre venho trazendo vídeos sobre a vida também, tá bom? Se inscreva, clica no sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, porque quem gosta dos vídeos de perfumes, tá chegando mais vídeos de perfumes por aí, tá? Novidades, lançamentos, tá? E que mais? Compartilha esse vídeo para quem, se você tiver um familiar que tem dor crônica, ou qualquer tipo de dor crônica, qualquer doença reumática ou qualquer tipo de deficiência, pode ser deficiência visual, qualquer tipo de deficiência, porque talvez ela possa se identificar com algumas coisas que eu vou falar aqui, tá bom? E desde já eu agradeço quem vai me ouvir até o final, porque acaba sendo um desabafo, até uma terapia para mim, né, que vocês estão sendo meus psicólogos aqui, né? Claro que respeitando os psicólogos, eu sei que isso não substitui, né, uma terapia, mas é uma forma de falar também sobre tudo que eu tenho sentido, tudo que eu tenho passado, e eu agradeço quem vai ouvir até o final, tá bom? Então é isso, gente. Hoje eu acordei com vontade de falar pra vocês, porque essa semana eu não consegui gravar vídeos sobre perfumes. Os vídeos que saíram no canal foram vídeos que já estavam gravados, né, que eu tenho feito isso. Feito maratonas com vídeos, inclusive hoje, depois desse, eu vou gravar uma mini maratona de vídeos, aproveitar o efeito do medicamento, porque eu tenho que tomar um medicamento muito forte para quando eu tô com muita dor, e esse medicamento a gente não pode ficar tomando toda hora, porque é um medicamento forte, tarja preta, né, pra dor, e os riscos da gente tomar um medicamento desse, assim, em doses altas ou em doses elevadas, são muito grandes. E então eu respeito muito a dosagem que o meu médico me receita e tento cumprir com ela, né? Tento não, eu cumpro. Por mais que às vezes eu não esteja aguentando a dor, eu aguento. Eu tenho que aguentar, né? Porque realmente esse tipo de medicamento, ele pode, se você tomar em doses elevadas, pode até chegar a uma internação, né? Até pode dar algum problema cardíaco sério, né? E então a gente tem que respeitar o que os médicos dizem pra gente, né? O médico que me acompanha desde o início do meu diagnóstico com artrite, com fibromialgia, tinha sido diagnosticada antes, mas não formalmente, assim, não em laudo, né? E acabou que esse foi o médico que diagnosticou em laudo. A fibromialgia também. Ai, desculpe minhas pausas, vocês verem, eu tô com um medicamento, tomei o medicamento, aí com
com o efeito do medicamento eu consegui ter forças para tomar banho. Vocês viram, muitas vezes eu faço vídeos com o cabelo molhado, nem seco. Aí muita gente pensa, por que não seca o cabelo, não faz uma escovinha, não se arruma? Porque se eu for secar o cabelo, eu mesma e tudo, eu vou me cansar, não vou conseguir gravar o vídeo. Então eu tenho que usar minha energia para vir fazer o vídeo, né? E aí eu consegui tomar, aí eu tomei o remédio, consegui tomar o banho e tô aqui gravando o vídeo para vocês. E eu quis falar sobre isso, porque essa semana eu não consegui gravar o vídeo sobre os perfumes. Eu me sinto frustrada quando é assim, me sinto bastante frustrada. E aí eu mesmo fico trabalhando com a minha mente. Fernanda, respeita os seus limites, né? Tudo é seu tempo, vai dar tudo certo, tudo tem o tempo de Deus, a minha gatinha. Vem, Florinha, vem, Corinha. Nunca subiu não. E eu queria falar também um pouco sobre o amor que eu tenho pelos animais, né? Esse vídeo vai ficar longo, gente, mas é pra quem quiser ouvir mesmo. Quem não quiser vai passar pra frente, ver outra coisa, né? Não tem jeito. Mas, e assim, eu me senti muito frustrada, né, por não ter conseguido gravar os vídeos, porque a minha meta é gravar. Tanto que depois desse vídeo eu já falei pra vocês, vou gravar pra poder ter vídeos pra semana. E vou fazendo isso, não vou deixar de gravar. Porque eu preciso que esse canal dê certo, é uma meta pra mim. Porque para esse tratamento dar certo, eu preciso de recursos, né? Eu preciso de recursos para que ele dê certo, né? Eu tenho um médico que me acompanha, mas eu precisaria de muito mais outras coisas que infelizmente eu não tenho acesso por condições financeiras mesmo, né? Eu precisaria de muitas outras coisas que infelizmente o sistema público nem sempre nos atende de maneira tão boa quanto a gente precisaria, né? Apesar de que eu tenho muito que agradecer, né, ao SUS e porque eu recebo meus principais medicamentos para artrite, eu recebo pelo governo, pelo SUS. Então eu tenho muito que agradecer a Deus, né? Eu conheci uma paciente com lúpus nos anos 1998, 1997 e ela faleceu em 2000, mais ou menos. Em 2000 eu tive uma amizade muito profunda com essa pessoa, uma amiga minha. Eu ia na casa dela praticamente todos os dias depois do dia que eu a conheci. Ela tinha lúpus. E o lúpus é um tipo de artrite, né? Assim, eu não posso estar falando bobagem aqui por causa do, né? Os médicos podem falar, não, você está falando bobagem, mas é uma doença reumática que atinge as articulações, é muito parecida, né? Elas são primas, posso dizer que são primas, né? Ela é sistêmica, né? Essa minha amiga, nessa época, em 1997 até os anos 2000, ela não tinha a opção de tomar os medicamentos. Por isso que eu, mais uma vez, compartilhe esse vídeo, gente, porque vocês compartilhando esse vídeo, vocês podem fazer com que esse vídeo chegue a pessoas que precisam ouvir o que eu vou falar nesse vídeo. É muito importante. Vou falar sobre várias coisas aqui, cada coisa pode servir para uma pessoa diferente, para dar um ânimo para alguma pessoa. Quem sabe esse vídeo não só vai me ajudar a até desabafar um pouco com vocês, mas também vai ajudar outras pessoas a se identificar e vai ajudar familiares dessas pessoas a entenderem melhor essas pessoas. É isso que é importante num vídeo como esse. Não só o meu desabafo, é importante que chegue a familiares e pessoas que convivem com deficiências, que convivem com doenças reumáticas, sabe? Porque eles falam que o lado psicossocial da pessoa com deficiência, o lado psicossocial da pessoa com doença reumática influencia diretamente na vida dessa pessoa, entendeu? Então, para a qualidade de vida, para essa pessoa ter uma qualidade de vida, ela precisa que as pessoas que estão em volta dela ajudem, porque se essas pessoas não ajudarem, essa pessoa vai afundar. Ela vai afundar numa depressão profunda e ela pode continuar viva, não fazer nada, mas ela vai ficar trancada num quarto pro resto da vida dela, sofrendo, né? Sendo que se ela tivesse apoio, ela poderia ter uma qualidade de vida muito melhor. Por isso, compartilhe esse vídeo, tá bom? E eu tava falando sobre essa minha amiga,
que tinha lúpus, né? E na época dela não tinha o recurso que nós, pacientes reumáticos, temos hoje, que são os imunossupressores, né? Que eu tomo, o metotrexato, que é um medicamento usado na oncologia, mas é muito utilizado também nas doenças reumáticas, porque ele baixa a nossa imunidade, assim como baixa a imunidade de um paciente com câncer. E tem os imunobiológicos, que também são usados, né, nos pacientes com câncer, e também são usados principalmente nas pessoas com doenças reumáticas. E essa minha amiga não tinha esse acesso, ela não é que não tinha acesso, não tinha esse medicamento ainda, não existia. Provavelmente estava em pesquisas, não sei. Pensem para vocês verem, de 1997 até 2000, isso questão de 25 anos. Como 25 anos, né, esse divisor de águas na vida de uma pessoa, né? 25 anos muda a vida de uma pessoa, né? Fui diagnosticada em 2015 e ela faleceu em 2000, então 15 anos depois eu já tinha acesso a esses medicamentos. Eu quero que as pessoas que têm doenças reumáticas hoje em dia saibam que há 25 anos atrás não tinha medicamentos imunobiológicos, nem os imunossupressores como leflunomida e metotrexato. Então, imagine só, a doença ia avançando sem recurso nenhum. Essa minha amiga, ela tinha feridas pelo corpo, porque ela não andava mais, então ela tinha muita dificuldade de se locomover, né? Assim, ela usava um andador, mas com muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Praticamente ela quase não andava mais, né? Ela perdeu o osso do fêmur, né? Chama o fêmur. Tô falando tudo errado, me desculpem. Mas nas duas pernas ela perdeu, porque ela tomava muito corticoide para aguentar a dor. Basicamente ela tomava corticoides e anti-inflamatórios, tipo Voltaren e Cataflam, né? Que faz muito mal para o estômago se tomado em longo tempo, né? Você pode tomar durante uns 3, 5 dias, não sei quanto que o médico receita, mas longo tempo fazia muito mal naquela época, né? Então a pessoa já sofria com a doença e sofria com os efeitos do medicamento. Ela sofria com as dores terríveis, né, do lúpus, que é a dor semelhante às dores das artrites, né, e espondiloartrites. E ela sofria também com os efeitos dos medicamentos, que foi o excesso de corticoide, as doses altíssimas de corticoides e o tempo duradouro, né, do uso, deixou ela sem os ossos, né, da perna, e depois ela perdeu os 2 olhos. Ela não teve como colocar os olhos de vidro, né, para poder. Então ela ficava o tempo todo com óculos escuro, né, e ficava sempre com feridas. E ela tinha uma pessoa que trabalhava na casa dela, fazia o trabalho de casa e ao mesmo tempo cuidava dela, né, ajudava ela no banho, ajudava a fazer o curativo. Era uma pessoa muito, com certeza, se ela assistir esse vídeo hoje, ela vai saber, ela lembra de mim, que eu visitava ela muito, né, lá na casa dela, essa minha amiga, e ela estava sempre lá, essa pessoa que ajudava ela. E infelizmente ela não tinha esses medicamentos que a gente tem hoje. Então ela morreu muito nova, ela faleceu com 50 anos, né? E foi um descanso para ela mesmo, né? A gente se dava muito bem, eu gostava muito dela. E hoje em dia, quando às vezes eu tô sofrendo com as minhas dores ali, eu lembro dela, né? Que ela me falava, tinha dias que ela falava assim, quando eu ia visitar, ela falava assim: Fê, eu não tô lutando com peixe pequeno, eu tô lutando com tubarões. Ela queria definir a dor dela, a doença dela. Ela falou assim: não é peixe pequeno que eu tô lutando, eu tô lutando com tubarões. E hoje eu entendo o significado disso, no meu próprio corpo. Hoje eu entendo isso. Porque no caso dela,
a doença dela foi visível ainda, né? Então todo mundo ao redor dela tinha carinho por ela, porque sabia o que ela estava sofrendo, era visível o sofrimento dela. Mas ao passo que ela não tinha alívio das dores assim, ela aliviava com os corticoides durante um tempo, mas o efeito depois era muito pior, né? Então ficava aquele ciclo vicioso, né? Mas hoje eu entendo isso, quando eu lembro, e eu sempre faço uma prece por ela, né? Agradeço a Deus por ter conhecido, né? Por ter tido ela na minha vida, mesmo que por um tempo, né? Queria ter podido fazer mais ou fazer alguma coisa por ela, mas eu acredito que só de visitar eu já estava fazendo alguma coisa, porque ela era muito sozinha e ela gostava muito de conversar também, né? Então eu ia pra lá, a gente conversava muito. Quando a gente não se encontrava pessoalmente, quando eu não podia ir lá, a gente se falava por telefone. Na época, o telefone não era assim igual hoje, que a gente pode ligar e falar à vontade. Ia contando os minutos, né? E meu pai brigava comigo, Fernanda, a conta do telefone tá uma fortuna. E o marido dela brigava com ela de lá, porque era apertado pagar telefone assim, não dava pra conversar igual hoje a gente conversa assim, à vontade, né? Liga e fala quantos minutos ilimitados. Tem vezes que eu lembro muito dela nisso, eu falo assim, gente, se é o nome dela, eu vou falar como não sei se eu falo o nome dela, né? Mas tudo bem. Mas se hoje fosse minutos limitados, a gente ia rir demais, brincar muito, eu e ela, por telefone, que a gente pode falar, a gente ia falar assim, agora a gente pode falar ilimitado. Porque a gente falava, nossa, eu vou desligar, porque senão vai chegar e vai brigar comigo. E era assim, a gente conversava. Bom, gente, eu esqueci de falar para quem fosse ouvir o vídeo para pegar a pipoca ou o lencinho, né? Que senta que lá vem a história, né? Mas, então é isso, a dor é muito grande, né? E chega a ser insuportável. E nos dias que a gente está sentindo a dor, que nem essa semana, eu cheguei a pensar, eu não vou mexer mais com o canal, eu não vou fazer mais nada. E, sabe, se você pensa em se isolar porque você se sente julgada o tempo todo, não tem como não se sentir julgada. E olha que eu convivo com poucas pessoas, né? Imagina quem convive, que tem né? Quem consegue conviver com muitas pessoas, que tem uma família grande e que tem toda hora um entra, outro sai. Olha, eu convivo com poucas pessoas, mesmo assim eu fui muito julgada, sou muito julgada, porque é uma doença invisível. No caso dessa minha amiga, era visível, como eu disse pra vocês. Então as pessoas se condoíam pela dor dela, mas ela não tinha o tratamento. Nós, hoje em dia, temos o tratamento, né? Se a doença for diagnosticada no começo, como a minha foi, graças a Deus, foi diagnosticada no começo, e imediatamente o médico já receitou os imunobiológicos do metotrexato. Eu estou nesse uso de medicamento desde 2015, são medicamentos fortíssimos, que dão reações também, só que a minha doença é invisível. E aí tem pessoas que pensam assim, que eu vou dar conta de muitas coisas que eu não dou, né? Tem paciente, eu participo de um grupo com pacientes com artrite que eles falam que nem os médicos acreditam na dor deles. Tem médicos que eles vão, nem o médico acredita. O médico fala, não, faz uma forcinha. Como assim fazer uma forcinha? Se eu precisei tomar um remédio de tarja preta para dor agora, eu não vou falar nome, mas é a base de morfina, a base de ópio, é um opioide. E eu precisei tomar um remédio desse para poder tomar banho, conseguir tomar banho. Como vou fazer uma forcinha? Tem pessoas em algumas famílias que acham que uma pessoa como eu pode cuidar de uma outra pessoa que está debilitada. Como que uma pessoa igual vai cuidar de uma pessoa que está debilitada? Eu estou debilitada, eu preciso de cuidados. Não é assim? O que se pode fazer? Gente, isso é no Brasil inteiro, e não só no Brasil. No grupo que eu participo tem pessoas de fora do Brasil, de Portugal, da Angola. Tem pessoas de fora do Brasil que passam coisas semelhantes, né, nas famílias, na vida social. Julgamentos, porque as pessoas não enxergam a nossa dor, não enxergam a nossa fraqueza.
sabe? Eu quero falar também sobre o meu amor pelos animais. Eu queria dar uma pincelada em tudo. E aí depois eu faço um vídeo específico sobre isso, sobre os meus animais, sobre a deficiência visual, né? Mas eu acho que eu vou deixar para fazer um vídeo sobre os animais depois. Só quero citar que eu sempre amei animais desde a minha infância. E após a morte da minha mãe, eu me peguei muito mais a eles, porque logo após a morte da minha mãe veio a minha deficiência visual. E eu sempre fui muito sozinha, apesar de ter uma família muito grande, mas todo mundo mora espalhado, mora longe, né? Então, assim, eu sempre fiquei muito afastada da família. Aí muitas pessoas falam assim que eu me afastei por causa dos meus animais. De certa forma, eles têm razão, né? Mas eu tive motivos também para poder me apegar tanto pelos animais. Porque o julgamento é tão grande, como eu disse para vocês, né? No caso da deficiência visual, por exemplo, o julgamento é tão grande, né? E se a gente não tem apoio, assim, diário mesmo, no cotidiano, é difícil você vencer os obstáculos. Tem muitas pessoas com deficiência visual que conseguem fazer muitas coisas, mas eles tiveram tranquilidade para poder pensar, tranquilidade para poder fazer. Aí muitas pessoas vão falar, você teve tranquilidade, você teve isso, mas as pessoas não estiveram na minha pele para falar o que eu tive e o que eu não tive. Tem pessoas que não convivem comigo aqui no meu dia a dia e acham que eu não sinto nada, e acham que a minha deficiência visual não faz diferença nenhuma na minha vida. Por isso que eu quero falar, esse é um vídeo de sentimentos meus, experiências minhas. Eu não quero representar todas as pessoas com artrite, com doença reumática, todas as pessoas com deficiência visual. Quero falar sobre mim. Se alguém se identificar, que compartilhe, né? Se alguém que lembrar de alguém que tenha deficiência visual, queira compartilhar, que tenha artrite, queira compartilhar, compartilhe, porque eles podem se identificar ou não. Porque é muito difícil você falar por um grupo. Eu falar, olha, eu vou falar pelos deficientes. Não, porque tem muitos deficientes visuais que estão felizes, vivendo a vida normalmente, apesar da deficiência visual. A deficiência visual para eles é apenas uma condição. Tem tanto que quando eu falava assim, eu sou a Fernanda, eu sou deficiente visual aqui no canal, tinha gente que vinha me criticar, pessoas com deficiência visual que vinham me criticar, falava, Fernanda, você não é a deficiência visual. Falava, gente, mas isso é um modo de falar, de eu me explicar, de eu me expressar para as pessoas. Mas você não precisa falar isso. Eu falava assim, mas eu quero falar, eu quero me identificar. Mas você está fazendo de vítima. Não estou fazendo de vítima. Porque às vezes eu olho torto para a câmera, às vezes eu faço uma coisa errada aqui que alguém não vê, que eu não vejo, aliás, né? Pego um perfume e falo de outro, né? Que nem já saiu um vídeo sobre isso. E assim, se a outra pessoa não precisa se identificar como uma pessoa deficiente visual, que beleza, mas respeita também a minha necessidade de me identificar, sabe? Porque eu carrego uma deficiência. Eu carrego uma deficiência desde 10 anos de idade. Né, assim, eu carrego ela antes já, né? Desde meus 7 anos eu já tinha a doença, mas não tinha sido devidamente diagnosticada, e com a morte da minha mãe ela agravou rapidamente. Minha gatinha me ama. E então assim, até me desconcentrou. Mas tem deficientes visuais que não gostam que a gente fala que é deficiente visual, porque senão a gente tá ou se vitimizando, e tem gente sem deficiência também que acha que a gente está se vitimizando. Tem pessoas também que falam assim que você não é deficiência. Aí um dia eu falei, não, eu sou uma pessoa que tem deficiência visual. Não, você não tem. Aí uma pessoa veio e falou para mim, não, você não tem. A palavra tem poder, você não pode falar que tem a deficiência. Você não tem. Ela também não te tem, você não tem. Eu falei assim, gente, minha vida já é tão complicada, para que complicar mais minha vida? Agora na hora que eu for falar, eu tenho que pensar do jeitinho certo que eu vou falar. Qual que é o jeito certo de falar? Aí tem um jeito certo atual de falar que eu sou uma pessoa com deficiência visual. Gente, mas deu na mesma. Pra mim deu na mesma.
O Geraldo Magela, o ceguinho, pronto, ele fala lá que é o ceguinho. Hoje em dia, se eu colocar aqui a ceguinha, todo mundo vai falar, tá se vitimizando, tá usando a cegueira para poder ganhar inscrito, tá, sabe? Tá difícil. Hoje em dia tá difícil. Tudo que você vai falar, tem alguém te julgando de alguma maneira. Não dá para agradar todo mundo, sabe? Então eu vou fazendo do jeito que eu dou conta, né? É isso que eu vou fazendo aqui. Eu queria dividir isso com vocês, que realmente tem dias que é muito difícil e eu acho que quanto mais apoio a família der, principalmente as que estão em volta daquela pessoa que tem artrite, eu acho que mais a pessoa vai conseguir ter ânimo para lutar, porque ela precisa praticar atividade física. Aí se a pessoa está com dor, ela já não tem vontade, porque ela tem medo. Eu, no meu caso, vou falar no meu caso, se eu preciso praticar atividade física. Só que se eu tiver com dor, eu já estou com fraqueza, eu não consigo. Se eu tomo remédio, a dor diminui, eu penso, se eu fizer o exercício vai doer de novo. Então eu tô com medo. A gente tem medo de se mexer e começar a doer. Pelo menos eu. Se alguém se identifica, por favor, comente. Entende? Por isso eu quero compartilhe, gente. Vai ter gente que vai se identificar. É importante. E é importante que essas pessoas possam compartilhar com os familiares delas para pedir ajuda, porque eu vejo pedidos de ajuda no grupo das pessoas que têm doenças reumáticas, mas porque às vezes elas não conseguem pedir ajuda na família, sabe? Por exemplo, tem gente, hoje, por exemplo, eu acordei, parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim, eu tava com dor em todo, eu tô ainda com dor, mesmo com remédio. Mas as minhas mãos, assim, ó, elas não estavam abrindo e fechando, elas estavam inchadas, assim. Só que, aí eu pedi a pessoa para olhar para mim, e aí ele falou para mim, não tá aparente. Eu falei, isso é que é o problema, porque as pessoas não percebem, né? E eu tô com o dedo polegar da mão esquerda praticamente quebrado, mas o médico falou que é um tendão, então o tendão dói muito. E quando eu durmo, parece que, né, eu não sei o que acontece, parece que incha mais e eu não durmo direito, né? Já é a segunda noite que eu passo sem dormir, eu viro de um lado pro outro, dói, eu não consigo. E dá a sensação que eu tô com o dedo quebrado, né? Então é muito difícil, gente, não é fácil. Por isso, assim, eu não tô aqui pra me vitimizar, não. Eu tô aqui porque eu acho que é uma sinceridade eu vim falar com vocês. Porque muitas pessoas pensam assim, ela tá muito bem, ela tá fazendo vídeo de perfume todo dia, lá, ó, tá lá fazendo vídeo de perfume. Vocês sabem que é assim, gente. Algumas pessoas podem não saber, porque às vezes vivem numa família mais estabilizada, sabe? Não sei, num meio social mais estabilizado. Mas a maioria das pessoas sabe como é que é o julgamento alheio. Não só de pessoas da mesma família, mas de pessoas no geral, sabe? É muito difícil. Quero falar no final aqui então sobre o meu amor pelos animais. Eu sempre amei os animais desde minha infância, né? E depois o meu amor por eles assim foi aumentando. Eu acho que de acordo com a minha deficiência visual, eu ia me fechando mais para a vida social, para o mundo lá fora, a mais eu gostava dos meus bichos, né? Aí acabou sendo uma consequência. E aí, quando você ama realmente os animais, você não desfaz deles. Porque tem gente que fala assim, desfaz desses bichos seu e fica só com um, fica só com dois. Não existe isso, desfazer. Para mim, eles são entes queridos meus, independente se eu não sou especista que acha que só o ser humano tem valor. Para mim, todas as criaturas têm valor, entenderam? Então, assim, para mim não existe isso de desfazer dos animais. Eu tô cuidando dos que eu tenho até hoje e quero cuidar enquanto eu estiver viva e enquanto eles estiverem vivos. Já tem muitos que estão velhinhos, eu quero cuidar deles até o final. Aí tem pessoas que falam assim, não, mas tem pessoas da sua família que precisam de você também, que também estão idosos, que precisam, mas só que eu não dou conta de cuidar de um ser humano.
Eu dou conta de cuidar dos animais, porque eu tenho ajuda aqui. Eu tenho uma ajuda aqui, que também gosta dos animais. E cuidar dos animais é mais fácil do que cuidar de um ser humano. Imagina eu com essa dor toda, se eu dou conta de cuidar de uma pessoa. Eu não dou conta. De dar um banho, eu não dou conta, eu não enxergo para fazer as coisas. E junta tudo, junta não enxergar, dá um desespero, né? E eu gostaria de poder ajudar todo mundo, mas o que eu tô fazendo que está no meu alcance nessa vida foi pelos animais. Eu sinto que eu deveria ter ajudado mais pessoas, sinto sim. Poderia ter ajudado mais pessoas, feito mais pelas pessoas, pelos seres humanos. Mas o que eu consegui fazer nessa minha vida foi pelos meus animais, que foram resgatados todos da rua, todos em situações difíceis, né? Hoje não tenho tantos quanto eu já tive, a maioria já está velhinho e eu vou cuidar até o final. Eu não resgato mais, às vezes aparece uma situação assim que não tem jeito de não resgatar. Por exemplo, já apareceu na minha vida uma situação recente que a cachorrinha não está comigo, mas praticamente está na minha responsabilidade. Então, não tem como eu virar as costas, porque eu sinto dentro de mim como se fosse uma missão minha. E isso, se a pessoa quiser retirar de mim, da minha essência, tá realmente tirando a minha essência, sabe? Tá tirando. Aí a pessoa fala assim: então você merece ficar solitária, sem pessoas, sem seres humanos, porque você prefere os animais. Não é uma questão de preferir, é uma questão de que eu estou cuidando deles já há muito tempo. Agora eu não vou conseguir desfazer deles, né? Eu vou cuidar até o final. Eu não resgato mais porque eu não tenho condição de saúde para isso. Antigamente eu fazia vaquinha, o que fosse preciso para fazer castração, sabe? Para tentar arranjar tutores depois que as fêmeas tinham filhotes, porque geralmente colocavam na minha porta já as cachorrinhas prenhas ou gatas prenhas, né? Ou já gatas com filhotes, né? Já colocaram a família inteira já na minha porta várias vezes. E graças a Deus hoje em dia eles não fazem isso mais, porque já sabem da minha condição de saúde, né? Então, para essas pessoas, né, que acham que os meus animais, ou que todos os animais, né, que os animais são menos do que os seres humanos e tudo, eu não posso fazer nada. Para mim, eu não sou especista, né? E para mim eles são entes queridos. Para mim são filhos do coração mesmo. Eles são filhos do meu coração. Eles dependem de mim. Então muitas vezes eu acordo de manhã com muita dor. E quando eu fui perdendo a visão, o que me deu força foram eles. Foram os meus animais. Porque eu pensava, eles precisam que eu continue. Eles precisam de mim. E o fato deles precisarem de mim, deles acreditarem em mim, deles confiarem em mim, me deu muita força para continuar, né? Eu não, por exemplo, se eu faltar hoje, se eu morrer hoje, eu vou fazer falta para pouquíssimas pessoas, seres humanos, porque realmente eu não estive na vida dessas pessoas, porque eu estava cuidando dos animais durante a minha vida. Enquanto eu tentei fazer outras coisas também, né? Eu tentei trabalhar de várias coisas, né? Tentei muitas coisas. Tentei estudar, tentei muitas coisas. Na época que eu estudei não tinha as facilidades que tem hoje, né? Como e-books, não tinha ajuda nas faculdades como tem hoje, né? Não tinha ajuda nas escolas como tem hoje também, nas escolas regulares como tem hoje. Tem as pessoas que acompanham na sala de aula, que ajudam a fazer trabalhos. Eu não tinha. Eu tinha ajuda de amigos, de colegas, né? Que eu sou muito grata, né? Tem pessoas que desapareceram da minha vida depois de ter passado pela minha vida, né?
enquanto eu estudava e tudo, mas elas não desapareceram do meu coração, porque eu sou grata a elas até hoje, porque elas me ajudaram, né? E é isso, é o que eu posso fazer. É o que eu posso fazer para essas pessoas, são poucas ou são, não sei se são muitas, mas as que acham que eu escolhi os animais ou acham que eu não posso fazer nada, não posso fazer nada. Eles também me escolheram também e eu não vou abandonar. Eles têm uma importância para mim muito grande, tanto quanto uma pessoa tem. Então, quero cuidar deles até o final. E como eu disse para vocês, né, que eu não terminei, né, que se eu morresse hoje eu iria fazer falta para poucas pessoas, mas para esses animais que dependem de mim, eu vou fazer muita falta, né? Muitas pessoas falaram para mim assim: arranja outros tutores que cuidam tão bem quanto você, que se você morrer, você automaticamente vai ter que ter outros tutores. Mas então vou esperar eu morrer, vou esperar, e eu espero que eles tenham mesmo tutores que cuidem, que tenham esse amor que eu tenho, né? Eles vão passar pela experiência deles, né? Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero estar perto deles, eu quero acompanhar. Eu infelizmente não posso dar o que eles merecem, né? O que eu gostaria, o tratamento que eles merecem. Eu gostaria de fazer muito mais por eles, né? Eu faço sim o básico, né? Num aperto ou no outro, eu tenho uma veterinária que sempre me ajuda, e num aperto ou no outro, né? Mas o que eu posso fazer eu tô fazendo, né? É isso, gente. Ficou um áudio muito longo, praticamente um desabafo gigante, né? E eu venho fazer outros, se vocês me permitirem, se vocês não se importarem. Mas se uma pessoa desse canal, ou que não seja do canal e que vai se inscrever agora, assistir esse vídeo e achar importante, que foi importante para a vida dela, falar, me deu força, me sensibilizou, e eu vou agradecer mais pela minha família, mais pela minha vida, mais pela minha saúde, mais pelos meus animais. Vou cuidar melhor dos meus animais mais ainda, porque eles precisam, eles merecem, né? Vou cuidar mais dos meus familiares, porque eles também merecem. Porque se eu pudesse, eu estaria perto de muitas pessoas da minha família. Se eu pudesse, eu estaria. Pessoas que eu gosto muito, que me ajudaram muito, eu estaria pertinho delas. Mas ninguém pode fazer tudo o que quer. A gente tem que ter as nossas escolhas. E eu, como eu disse pra vocês, se eu morresse agora, pra quem eu faria mais falta? Para os meus animais. Então eu tô aqui com eles até o final, se Deus quiser. É isso, gente. Fique com Deus. Obrigada por terem me ouvido até o final. Beijo no coração. Desculpem se ficou confuso o vídeo, mas eu vou tentando gravar outros. Quero falar mais sobre a minha história com os animais, sobre a minha história da minha perda da visão, que é muito importante. Eu quero muito dividir isso com vocês. Tá bom? Muito obrigada por me ouvirem. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.